O advento do microscópio no final do século XVI proporcionou um grande salto para a ciência, ao permitir a observação de estruturas invisíveis a olho nu. Nos séculos seguintes, esse instrumento foi sendo aprimorado e sua capacidade de ampliação da imagem aumentou de forma exponencial, possibilitando estudos mais detalhados e com maior grau de confiabilidade. Microscopia de alta resolução é o tema de hoje do Viver Ciência. A microscopia é uma técnica analítica utilizada para investigar a matéria, suas características e propriedades. Esse estudo é possível com a utilização do microscópio. O microscópio é um instrumento que se utiliza para ampliar o tamanho de um objeto, né? Para se analisar um objeto com mais detalhes. E ele é constituído de uma fonte de luz e um conjunto de lentes, né, que operam de maneira a se projetar uma imagem do seu objeto e essa projeção é ampliada em relação ao tamanho real do objeto. Os microscópios se dividem basicamente em duas categorias, os ópticos e os eletrônicos. Os microscópios ópticos utilizam como fonte de luz a luz visível, diferentemente dos microscópios eletrônicos, considerados de alta resolução. A microscopia de alta resolução utiliza uma outra fonte de luz, não é a luz visível, e sim elétrons acelerados, né? Que tem um comprimento de onda muito menor do que o comprimento de onda da luz visível, tá certo? Então, quanto menor o comprimento de onda da fonte de luz que você utiliza no microscópio, maior a ampliação da imagem você consegue. O microscópio eletrônico é capaz de enxergar as microestruturas, detalhes extremamente pequenos das amostras. Com ele, é possível estudar praticamente todas as matérias existentes no universo. A sua amostra pode ser um concreto, uma pedra de concreto, né? Mas você está querendo ver uma estrutura microscópica. Então você pode estudar desde pedras, tijolos, asfalto, até organismos, né, como folhas, e insetos, células, sangue. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre microscopia de alta resolução. Nossos convidados são o doutor em Ciências e Engenharia de Materiais e professor do Instituto de Física da UFG, Gesiel Freitas Carvalho, e a doutora em Biologia Celular e Estrutural e professora da UFG, Fernanda Cristina Alcântara dos Santos. Bem-vindos ao Viver Ciência. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, a gente começa o nosso programa falando sobre as dúvidas do público. A gente foi até o centro de Goiânia para saber quais são as dúvidas sobre esse assunto. Vamos ver. Meu nome é Joaquim Lemes da Silva e eu queria saber qual é o microscópio mais potente do mundo. Professor Gesiel, por favor. Bom, existe muitos microscópios com uma potência, entendendo aqui potência como uma capacidade de resolver pequenas estruturas, mundo afora. E geralmente a potência, a capacidade que tem o microscópio de resolver microestruturas, isso está relacionado com a destinação do microscópio. Por exemplo, os microscópios eletrônicos de transmissão, eles têm uma capacidade de resolver estruturas extremamente pequenas, então poderíamos dizer são microscópios muito potentes, mas eles servem a determinados propósitos, enquanto o microscópio de força atômica ou de tunelamento, que pode resolver estruturas de dimensões comparáveis àquelas que resolve o microscópio de transmissão, são também, ou poderiam também ser considerados igualmente potentes, mas para aplicações que são diferentes e complementares àquelas do microscópio eletrônico de transmissão. Então não existe uma única resposta, mas há uma multiplicidade para diferentes aplicações de microscópios eletrônicos mundo afora. E talvez seja interessante dizer, nós temos aqui na UFG alguns desses microscópios entre os mais potentes disponíveis no mundo hoje. Então, próxima pergunta na tela. Meu nome é Hugo Pereira, eu gostaria de saber qual a diferença entre o microscópio e o telescópio.
Então, professor Riziel? Bom, de maneira simples, o microscópio é um instrumento que tem por finalidade aproximar da visão humana o extremamente pequeno. E o telescópio tem por função aproximar da visão humana o extremamente distante, que geralmente é muito grande, mas que nós temos dificuldade de visualizar devido à sua distância. Então, o telescópio para olhar longe e o microscópio para olhar o muito pequeno. Próxima pergunta. Meu nome é João Batista e eu queria saber se o microscópio só é útil para os cientistas. Professora Fernanda. Bom, na verdade, os microscópios eles são muito usados nas diferentes ciências, né? Tanto biológica como exata, mas ela também tem uma aplicação direta em indústrias, né? Para fins comerciais, para análise de vários tipos de objetos distintos. E inclusive em casa ele pode ser usado, né, professor? Pode ser usado em casa como um instrumento adicional de ensino das crianças. Um uso muito corriqueiro do microscópio é nos laboratórios de bioquímica, para fazer os exames bioquímicos que os médicos nos pedem nos consultórios. Uma parte desses exames que os laboratórios realizam, eles o fazem usando microscópios ópticos. Nas escolas, para melhorar o aprendizado das crianças, enfim. Não só os cientistas, mas a sociedade se beneficia dos microscópios através de diferentes mecanismos, diferentes usos técnicos, além dos usos científicos, né? Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida na UFG que utiliza a microscopia de alta resolução no tratamento do câncer. E ainda vai saber como funciona o Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução, o LabMIC.